verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. No capítulo 6, as lições de amor, a mensagem da crucificação. Página 100, parágrafo 12. A crucificação não pode ser compartilhada porque é o símbolo da projeção, mas a ressurreição é o símbolo do compartilhar, porque é o redespertar de cada filho de Deus, é necessário para que a filiação seja capaz de conhecer a sua integridade. Só isso é conhecimento. O que pode ser compartilhado e o que não pode ser compartilhado. A crucificação não pode, porque é o símbolo da projeção. Por que é o símbolo da projeção? Porque aquilo nós projetamos o sacrifício, a morte, o crucifício. Isso é uma projeção da nossa mente que vê aquilo como uma coisa a se temer, como se aquilo fosse um castigo, como se aquilo fosse uma punição, como se fosse possível punir o corpo, né? Ou castigar o corpo. Então, o que é do nível físico não pode ser compartilhado. Por quê? É aquela lei básica. O que é compartilhar? Compartilhar é quando eu dou algo a você e continuo com a mesma coisa. Então, o que é isto? O exemplo é a alegria. Eu dou uma alegria a você e continuo com a minha alegria. Eu não fiquei sem. E a alegria aumenta por compartilhar. Então, eu estou alegre, eu faço você ficar alegre, eu dou alegria a você, eu fico mais alegre do que eu estava antes. Então, tudo aumenta por compartilhar. Muito bem. E no nível físico, como que funcionam as coisas? Se eu dou alguma coisa a você, eu fico sem. Eu fico menos. Isso. Então, por isso que não há como compartilhar a crucificação. Por quê? Porque a crucificação, ela pertence ao nível físico, onde as leis da física dizem aquilo que você dá, você fica com menos ou fica sem. Então, a ressurreição é o símbolo do compartilhar. Por quê? Porque quando você compartilha, você estende o despertar. Porque a ressurreição simboliza o despertar dos filhos de Deus. Então, quando a gente desperta, a gente entende a ressurreição. Então, compartilha a ressurreição e a integridade de Deus, dos filhos de Deus. Dizendo redespertar de cada filho. Não, porque nós estávamos despertos, adormecemos. Então, na verdade, o despertar não é uma novidade, é um retorno. Por quê? Porque está lá dito assim, que um pesado sono caiu sobre Adão. Isso está lá no livro das Escrituras. Então nós adormecemos. Tá? Mas se nós adormecemos, então nós estávamos despertos e adormecemos. Então nós redespertamos. Nós sabíamos e esquecemos, então nós relembramos. Nós conhecíamos e esquecemos, então nós reconhecemos. Por isso o redespertar. Porque
a gente estava sonhando e despertou novamente. Então, na verdade, é sempre um redespertar. A gente fala no despertar, mas o termo correto realmente é redespertar. Despertou novamente. Uma vez eu estava em Curvelo. Sabe onde é Curvelo, Wagner? Sim. É, lá em Minas, né? E aí, de manhã cedo, que é pequenininho lá, a gente estava lá andando, né? E aí passou um carro de som anunciando, convidando as pessoas para a missa lá do sepultamento. Era Corinto ali, tá certo. Era perto de Curvelo. Uma meia hora de Curvelo, né? Mas era Corinto, é verdade. Aí estávamos andando e aí passou o carro de som convidando as pessoas para ir na missa do sepultamento da Dona Maria. Né? E aí nós passamos na praça, tinha dois senhores sentados e conversando, e na hora que nós passamos, um disse para o outro: você vê, ela despertou morta. Morreu dormindo, despertou morta. Ela amanheceu morta, é muito comum de dizer, olha, que morte amanheceu, ainda vai lá, porque amanheceu e estava morta, mas essa despertou morta. Então você pensa assim, se despertou, então não estava morta. A gente achou aquilo, ficamos pensando assim, despertou, então não despertou. Aí é uma maneira de se dizer, né? Despertou morta, eu estava dizendo todo. Por que ela morreu? Despertou morta. Né? Morreu dormindo, né? Não despertou. Né? Então, na malária, despertou morta. Então, veja. Então, o que é, na verdade, assim, todos os dias, quando a gente acorda, a gente redesperta. Porque você estava dormindo e redespertou. Então, na verdade, é sempre tudo que se trata no nível de voltar para o céu é retornar. Não é ir pela primeira vez, nós estamos voltando para o lugar de onde jamais deveríamos ter saído. Saímos, agora tem que voltar. Né? Então, esse é o redespertar. Por isso esse termo, que de fato está bem adequado. Você vê que a gente vai falando as palavras, e se a gente observar o significado correto, a gente fala de formas incorretas às vezes. Mas foi boa observação. Eu queria voltar no só isso é conhecimento. Não tem outra coisa. Só isso é. Porque o conhecimento não é, por exemplo, as pessoas... Teve uma época, que foi uma época dos redespertares, né? Vamos dizer assim, que foi uma abundância de literatura que foi aparecendo, e de cursos e de palestras, o autoconhecimento, né? Que tratavam do autoconhecimento. Era livro do autoconhecimento, era... De autoajuda. Autoajuda e autoconhecimento. Tá. Tudo era autoajuda e tudo tratava do autoconhecimento. Né? Por quê? Porque Sócrates uma vez disse: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus, e todos os mistérios do universo te serão revelados ou desvendados. É uma coisa, algo mais ou menos assim. E aí o pessoal começou a buscar o tal autoconhecimento. E o que era autoconhecimento? Aí tudo era autoconhecimento. Era cachorro quente para o autoconhecimento. Era pizza para o autoconhecimento. Tudo era vendido com a ideia de isso é para o autoconhecimento. E aí vendia. Ah, isso é bom para o autoconhecimento. Isso é bom para o autoconhecimento. Aí vendia. Né? Botava um tijolo na loja e aí o pessoal, o que é esse tijolo? Isso é bom para o autoconhecimento. Isso que é bom estar em casa. A pessoa comprava, botava na estante. Né? Então, tudo era para o autoconhecimento. Mas, na verdade, o que ele está dizendo aqui, só isso é o conhecimento. Não tem outra coisa. Né? Não tem outro conhecimento. Então, é para distinguir bem o termo também, a palavra. Conhecimento só no redespertar. Antes não tem.
Então, o que a gente faz aqui? A gente aprende coisas que nós utilizamos neste plano, neste mundo físico. Então, para que vai servir a faculdade de engenharia? Se você está no céu. Eu acredito que para nada. Para que vai servir medicina? Você saber tudo de medicina se você está no céu? Acho que para nada. Não tem o corpo para curar? Não tem doença, né? O anjo voa, não precisa de ponte. Então, né, eu imagino que sim, né? Que nós vamos voar, né? Só faltava a gente precisar fazer uma ponte lá, né? Chegar no céu e dizer, olha, aqui não dá para ir para lá porque não fizeram a ponte ainda. Para com isso. Então é assim, como perguntaram para o moço aqui, por onde o senhor tem andado? Ele disse, pelo chão, eu não aprendi a voar, tenho andado pelo chão. Então, quando aprender a voar, não precisa mais chão, não precisa mais mecânica, não precisa saber curso, não precisa mais aprender a cozinhar, né? Então, para que serve tudo isso? Tudo isso que nós aprendemos aqui é para servir aqui. Então, nada disso tem a ver com conhecimento. Então, quando a gente diz, você conhece o Carlos? Pode dizer que não. Então, se te chamarem lá na Lava Jato e diz perguntar, tu conhece o cara lá que carregou a mala? Diz, não conheço. Mas você não falava com ele todos os dias? Falava, mas conhecer a gente não conhece, isso é outra coisa, conhecimento é outra coisa. Aí você leva essa tese lá. Só conhecimento é quando despertar. Fora isso a gente não conhece coisa nenhuma, nem ninguém. Né? Por quê? Porque você não tem como conhecer, porque o conhecimento ele é total. Então não tem conheço um pouco, não tem conheço menos ou conheço mais. Isso tudo está no nível da matéria. Então aqui a gente estuda para a gente se manter aqui. Tudo que temos aqui, então, a gente pode dizer que vamos mudar para a palavra nós ficamos sabendo. Agora nós sabemos fazer uma ponte. Mas conhecimento, ele não tem nada que possa ficar de fora. E isso não acontece nesse plano. Então, só isso é conhecimento, ele coloca que outra coisa não é. Então, outra coisa você chama de outra coisa, mas não de conhecimento. Então, quando ele separa aqui o que dá para compartilhar, o conhecimento dá, a sabedoria não dá. Então, o que você sabe fazer? Não, eu sou advogado. Esse seu saber não dá para compartilhar. Não tem como você compartilhar isto. Mas você pode ensinar o que você sabe para outra pessoa, mas não há como compartilhar. Por quê? Porque você nunca vai conseguir estender isso. Tudo que você sabe, você nunca consegue passar em toda a extensão para outra pessoa. Numa escola, você passa teorias, você passa técnicas, aí a pessoa diz, não, mas lá na outra escola, lá a pessoa ensinou outra coisa. Então, não é pleno, não é tudo. O que não é o todo, você pode chamar de saber, mas não de conhecimento. Então, quando você comprar alguma coisa para o autoconhecimento, então você vê o que é que trata o autoconhecimento, alguns aspectos. Alguns aspectos. Então, nunca a gente consegue saber tudo. Uma vez um rapaz que vinha vender incenso, ele fez um cursinho de final de semana e na
na semana seguinte ele apareceu na lojinha, distribuindo cartãozinho. Agora eu sou terapeuta holístico. Você sabe o que é o Holos? Holos? Que você está cartãozinho terapeuta holístico. Você sabe o que é holístico? Holístico é tudo. O que você faz como terapeuta? Ah, eu faço massagem. Mas você faz todos os tipos de massagem, você também entende de medicina, você faz acupuntura, você constrói pontes, você faz qualquer coisa, porque o holístico é aquilo que compreende o todo, não é uma parte só. Então muda o nome aí, não põe holístico. Aí no outro dia ele apareceu com outro cartão. Terapeuta integral. Eu digo, o que é integral? Então as pessoas, elas buscam nomes, né? Mas buscam as palavras, mas não conhecem o significado das palavras. E aqui a gente vê como a importância de saber do que se está a respeito do que você está falando, o que você está dizendo. Porque se você não sabe o que está dizendo, nem você compreende, nem você sabe. Então talvez por essa razão ele diz, só isso é conhecimento. E isso pode ser compartilhado. Então conhecimento é aquilo que pode ser plenamente compartilhado. Pleno é total, é tudo. Não tem uma parte que fique de fora. Nesse plano aqui, você pode ver, tudo são pontos de vista, tudo são aspectos. Então, uma vez diante da pirâmide, no Vale de Gizé, lá no Egito, a grande pirâmide, eu estava parado na frente da pirâmide e eu conseguia ver aquele lado, que eu estava bem no centro de um dos lados. E aí nós fomos caminhar em volta e quando a gente estava em um dos vértices, eu conseguia ver dois lados da pirâmide. Então, é o máximo que eu consigo, é ver dois lados da pirâmide de uma só vez. Não consigo ver os quatro lados. Eu só consigo ver dois lados de cada vez. Não, são três, né? Não são quatro. A pirâmide tem quantos lados? Quatro. Quatro, né? Ah, é quatro. É verdade, quatro. É um triângulo. Eu já estou fazendo um triângulo, uma pirâmide de três. Triangular. Mas enfim, só dá para ver dois lados de cada vez se você tiver aproximado de um vértice, mais que isso não. É o que a gente consegue aqui nesse plano. E isso então está muito longe de ser o que é conhecimento, mas dá para a gente ter uma ideia. Porque o conhecimento ele é sempre pleno, é total, é completo, não tem uma só vírgula que fique de fora. E isso é compartilhado totalmente, plenamente, que integra a filiação, né, no redespertar. Então a palavra ressurreição, ela também é interessante da gente tentar entender aqui. Ressuscitar é suscitar novamente. Ressurreição, outra vez a propósito do redespertar, é ressurgir, é surgir novamente. Então, a gente redespertar e ressurreição e ressurgimento também são sinônimos. Por isso que ele diz, a ressurreição é o símbolo do redespertar. Porque você ressuscita, você ressurge, você redesperta. Eu acho que só não revolta, né? Porque você não está voltando novamente. Porque voltar novamente é quando você já tinha voltado, saiu e agora volta novamente. Né? Então, não. Revolta é se você voltar, sair de novo e aí voltar outra vez. Ele diz, olha, está revoltado, está revoltando.
então fica revolta. Então a palavra revolta não cabe aqui, né? Mas no sentido é o redespertar, é a ressurreição do ressurgimento. E só isso pode ser compartilhado. Então, isso e só isso também é o conhecimento. Não tem outra forma de dizer conheço. Não conhece. A mensagem da crucificação é perfeitamente clara. Ensina só o amor, pois é isto o que tu és. O que nós vimos até agora sobre a crucificação, que foi um exemplo máximo de amor. Então, como que foi esse exemplo? Vamos recordar. Quando Jesus perguntava lá para as pessoas o que vocês fazem para quando cometem o pecado, eles disseram, nós sacrificamos a melhor ovelha. Então, ele disse, bom, então se vocês sacrificaram a melhor ovelha, vocês fizeram expiação, se redimiram do pecado, então vocês podem ir para o céu. Não, a gente não pode. A gente cometeu tantos pecados, nosso karma, né, é tão grande que a gente não vai conseguir ir para o céu. As portas do céu estão fechadas. E ele disse, não, é só vocês se reconciliarem, fazerem a expiação, que vocês conseguem outra vez ir para o céu. Não, nós não tem jeito, nós não conseguimos. Então, Jesus disse, o que vocês acham que tem que fazer para Deus permitir que vocês entrem no céu? Ah, só se ele oferecer o seu próprio filho em sacrifício. E aí Jesus disse, bom, eu sou o Filho de Deus. Então, assim, eu sou o Cordeiro de Deus. Eu me ofereço em sacrifício por vós e pela remissão dos vossos pecados. Aí vocês acreditam? Se é assim, sim. Então, o que ele fez? Num gesto de intenso amor, ele se ofereceu em sacrifício pela liberação dos pecados para que as pessoas desfizessem a crença de que não podiam ir para o céu. Porque eles achavam que aquilo, a gente hoje chama o karma, né? Que é o karma, seria o conjunto dos pecados de uma pessoa, de uma família, de uma tribo ou de uma nação, né? Impediria que eles, então, entrassem no céu. Eles não acreditavam que seria possível uma pessoa daquela nação ir para o céu, porque muitos tinham cometido muitos pecados. E isso envolvia a todos. E nesse gesto, desse exemplo extremo, de amor extremo por todos, ele se ofereceu, então, como sendo a ovelha que eles ofereciam em sacrifício, sendo ele o Filho de Deus. Então, isso foi um gesto imenso de amor para a liberação de todos. Não que estivessem presos, mas estavam presos na crença de que não poderiam ir para o céu. Tá? Então ele liberou o quê? Daquela crença. E todo o trabalho, todo o caminho da crucificação foi somente demonstrado como gestos de puro amor. Em nenhum momento ele xingou ninguém, em nenhum momento ele se revoltou, ele se rebelou, ele se desesperou ou demonstrou qualquer espécie de sofrimento. Então ele só demonstrou o amor. Então, como ele disse, no olhar, na avaliação de quem avalia com o ego, ele foi preso, foi rasgado, abandonado, espancado, finalmente morto e traído. E crucificado e traído. Mas ele disse, olha bem, né? Eles convidam a olhar bem. Em algum momento, ele demonstrou qualquer um desses sentimentos, ou de dor, ou de traição, ou de que foi abandonado. Nunca, em nenhum momento
foi só amor. Então, essa mensagem que você tem que pegar da crucificação. A mensagem de que é só amor. Veja que se ele passou por todos esses trâmites, por todas essas situações, e somente demonstrou amor, você então tem que demonstrar também, porque você não está nem passando nem por nada daquela situação, né? Então, demonstra só amor, porque é isso que tu és. Essa é a mensagem da crucificação. Quando uma pessoa de uma família comete um erro, toda a família fica, antigamente se dizia desonrado, desonra a família inteira. Então seria assim, a família abacateiro está desonrada porque um dos componentes da família cometeu um delito. O nome da família todo a pessoa manchava. Quando acontecia numa cidade, manchava a cidade inteira. Lá naquela cidade, pessoas de lá cometeram um tal delito. Então, lá naquela cidade, ninguém mais vai para o céu. Naquela família, ninguém mais vai para o céu. A ideia que eles tinham era essa. Porque quando um da família cometia um erro, comprometia a família toda. Por isso que tinha o sobrenome. Então, os Pereira, esses, né? Então a ideia era mais ou menos essa. Veja como isso se reflete hoje. Outro dia apareceu na capa de uma revista americana o Cristo com uma arma na mão e na outra um saco de dinheiro. E é claro que, o Cristo é o símbolo do Brasil. Pois é mesmo. Agora isso é o karma da nação. Porque agora, quando você sair lá para o exterior, eles vão dizer isso de você. A primeira vez que eu fui para o Egito, quando se falava em Brasil, lá os caras diziam, Ronaldinho, Ronaldinho, Kaká, Ronaldinho. É isso que eles sabiam do Brasil, dos dois jogadores de futebol. Depois um Ronaldo lá parece que andou aparecendo na televisão, lá que fez alguma coisa errada, aí era aquilo que representava o país mudou de representação. Aí uma vez nós viajamos também, acho que estava na Índia, e disse que era do Brasil, e o Lula estava no seu ápice, né? Que ficou conhecido no mundo inteiro. Brasil, Lula, puxa, o Lula esteve aqui, veio visitar a Índia, passou aqui no Taj Mahal, não sei o quê, né? Então nós fomos muito bem tratados. Agora hoje eu não sei, quando tu vai lá para esses países, como é que eles, o que eles pensam a respeito de brasileiros. Então, se você é brasileiro, você compartilha daquela ideia. E é assim que as pessoas pensavam naquele tempo. Por isso que eles achavam que não conseguiam ir para o céu. Porque não eram todos que tinham cometido erros ou delitos, mas muitos tinham cometido. Então, isso contaminava todos. É assim que eles acreditavam. Então, por isso, se nós olharmos atualmente, aquela imagem do Cristo que mostraram na capa de uma revista lá, contamina o país inteiro, é o Brasil. Então, quando alguém faz alguma coisa, ele vai contaminando aquela família, aquele lugar, aquele bairro, aquela nação, né, aquele país. E assim vai sendo conhecido o país. Agora, isso não significa que você não possa fazer expiação. Então, quando alguém fizer uma coisa muito boa pelo Brasil, limpa. Então, o que a gente está precisando? Ir lá no Rio de Janeiro, com uma cruz bem grande, e crucificar aquele Cristo. E
eu e botar lá, me ofereço em sacrifício por vós e pela remissão dos vossos pecados. Pronto! Porque o símbolo da crucificação reforça a ideia do amor. Reforça a ideia do amor. Porque aí sim, olha, alguém fez um sacrifício enorme para redimir toda uma nação. Limpa. Agora, não quer dizer que a gente tem que fazer um sacrifício. Isso ele já disse, isso eu já fiz. Ninguém mais precisa se sacrificar. Então precisa fazer o quê? A expiação. A gente tem que começar a produzir pessoas que façam as coisas corretas. Quando alguém fizer tudo tão correto, tão direitinho, redime. Isso é a expiação. Então, eu acho que a gente precisa realmente de milagres, porque milagres são o meio para que possa acontecer a expiação. E como resultado nós temos a cura, A expiação é o princípio, milagres são o meio e a cura é o resultado. Então assim nós também temos que nos curar. Não precisa mais ninguém fazer nenhum sacrifício. Então, de fato, não precisa mais crucificar o Cristo Redentor. Agora, que a gente fica com a nossa moral abalada como cidadãos brasileiros, isso nós ficamos. Isso nós ficamos. Eu me lembro, gente, que quando eu era criancinha, eu nasci em 55, então eu devia ter uns 5 anos, 6 anos, eu me lembro que ainda se falava muito da Segunda Guerra Mundial, que recém tinha terminado. Então, eu me lembro que a gente estava lá com outras crianças, e tinha umas crianças que já deviam ter talvez 7, 8, 9 anos, que elas falavam para os comunistas, eu me lembro de uma cena que ficou muito marcada para mim, que eu fiquei muito assustado, que eles falaram que os comunistas pegavam as criancinhas, jogavam para cima e ficavam esperando com a espada. Os comunistas eram a União Soviética, a Rússia, que eles eram tão maus assim. Essa era a ideia que eu ouvi as pessoas falarem. Pessoas que também eram crianças, deviam ouvir de algum adulto isso, que a criança não inventa nada do nada. E até hoje, quando eu conheço uma pessoa da Rússia, eu me lembro disso. Porque isso aí registrou. Então eu ainda, quando eu vejo uma pessoa da Rússia, essa memória vem. E a minha avó veio da Rússia. A minha avó veio fugindo da Primeira Guerra Mundial. Ela veio para o Brasil da Rússia. Então vocês vejam, ela era russa, então eu sou descendente de russo, mas falavam isso de forma que vê como o estigma que se chama, fica nas pessoas. Então o que tem que fazer? Tem que fazer a expiação disso. Tem que limpar aquela crença. Então, a crucificação é a lição máxima de amor. Então ensina só amor, porque isso é o que tu és. Pega essa mensagem da crucificação, que aconteceu com uma lição de amor para redimir todos das crenças equivocadas de que o erro impede você de ir para o céu. Se você cometer um erro, você não pode mais ser feliz. E a gente vivia muitas situações. Vamos mais próximo um pouco, quando eu era criança ainda, se acontecia de uma moça engravidar sem ter casado,
ela ficava mal falada e ficava rejeitada pela sociedade. E desonrava a família. E desonrava a família. Se uma mulher se separasse no casamento, eu me lembro que era chamada de apartada. E ficava mal falada e também era rejeitada pela sociedade. Então vocês veem como a gente tinha essa coisa de que se a pessoa cometia um erro, ela não podia mais ser feliz. As pessoas rejeitavam a ideia de que se você fez um erro, está condenado, não pode mais ser feliz. E isso era o que Jesus, há 2000 anos atrás, disse: não, eu vou desfazer essa crença em vocês. E é isso que o nosso livro está dizendo para nós agora. Por quê? Porque essa crença ainda está na nossa mente. Em algum lugar, se nós buscar, nós ainda acreditamos nessa coisa. De que se nós cometemos um erro, de certa forma, alguém está julgando-nos e nós temos que ser punidos e castigados. É a ideia da crucificação. A ideia equivocada. Então, esse caminho nos leva para permanecermos no erro e não para sairmos dele. Então, quando fazemos uma coisa errada, nosso pensamento tem que ser rápido. Como vamos resolver isso? Como a gente faz para sair dessa situação? Espia. Daí tu acha uma solução. Não para no erro. Busca a solução. Então, se você está fazendo uma construção de uma casa e de repente depara com um problema, você vai ficar falando do problema 3 meses, pois é, agora tem esse problema, agora aconteceu isso, agora o que eu vou fazer? E aí junta gente para falar do problema. Deu uma coisa errada, busca rapidamente uma solução. Busca a saída para aquilo, não fica parado no erro. Senão você não consegue evoluir, você não consegue ir para frente, você fica preso ao erro. E é isto que o nosso ego, que é aquele que está sempre nos julgando, quer que aconteça, porque ele quer prender a gente. Então, sim, sempre tem alguém nos julgando. É o ego. Porque isso é a especialidade dele. E por que ele nos julga? Não é para nos libertar. O ego nunca faz um julgamento para a tua liberação. Ele faz para o teu aprisionamento. Então, se você cai na ideia do julgamento, se identifica, é o ego. Se vem a ideia do sacrifício, você já cai fora, Jesus já fez. Se vem a ideia da punição, você sai fora, é expiação. Se vem a ideia da tristeza, ou de algum sofrimento, você diz, o exemplo é o amor. E você vai para o amor, para a alegria, para a felicidade extrema. Vai para esse extremo e não para o outro. Então é claro que passamos séculos, né, com a ideia equivocada do sofrimento, do sacrifício, né, da punição, do castigo, do julgamento de Deus, da ira de Deus. E é tudo o ego com seus equívocos nos prendendo para não irmos para o céu, para não sermos felizes agora. O que te impede de ser feliz agora? É essa análise que você tem que fazer. O que está impedindo? Qual crença? Porque acredite, é uma crença. É uma crença. Ah, mas é que eu estou com essa doença, porque não sei o quê. Sim, e o que isso tem a ver com felicidade? Como? Você acha que eu posso ser feliz estando aqui doente? Sim, você pode. O equívoco é você achar
que se você está com uma doença, você não pode ser feliz. É isso que tem que desfazer. Uma vez eu fui na casa da minha mãe, e a minha mãe tinha uma amiga que era freira. Elas eram muito amigas. A freirinha sempre ia lá visitar a minha mãe. E um dia eu fui lá e a minha mãe estava triste. Disse, Jorge, sabe quem morreu? Eu disse, não, a freirinha. Eu digo, é mesmo? Mas que coisa boa, que maravilha. A minha mãe queria me bater. Mas eu disse, mas ela não era freira, ela não rezou a vida inteira, ela não entrou para o convento, não abandonou, não saiu do mundo, não abdicou dos prazeres da vida para ir para o céu, agora ela foi, fica feliz. Isso é um absurdo. Eu digo, não, mas ela foi para o céu, imagina se a freirinha não foi para o céu. Nós temos que ficar contentes, ela foi para o céu. Como tu pode achar bom que alguém morreu? Não, ela não morreu. Sabe? Então, o que a gente pensa? A gente está tão preso na ideia de que o corpo é que é o propósito, que a gente não consegue ser feliz. Então, avalia. Por que você não é feliz? Ah, porque minha geladeira estragou. Mas isso é motivo para não ser feliz? Muda alguma coisa se você está chorando na frente da geladeira ou se você está sorrindo porque ela estragou? A geladeira muda, altera a geladeira? Não altera. Então sorria, a geladeira estragou. Porque nada que você faça vai alterar. Então, é uma crença equivocada achar que você tem que sofrer por qualquer coisa que aconteça. Então, chega de sofrer, chega de sacrifício, chega de sofrimento, é só alegria. Só alegria. Viva o presente com alegria. Falar em presente, estou pensando aqui, o que será que eu vou ganhar de presente no dia dos namorados? Porque é dia dos namorados a semana que vem, não é? É. Não é dia das namoradas, né, Roberto? De jeito algum. Dos namorados. Não se interessa, namorados. Tá bem claro, dos namorados. Os caras são corajosos, né? 2 contra 6. Não é, Wagner? Aí eu admiro, vocês são corajosos. 2 contra 6 aqui. Mas não está claro lá, dia dos namorados. Está na folhinha lá, dia dos namorados. É dos namorados. Finalmente o nosso dia. Então, parágrafo 14, página 101. Se interpretares a crucificação de qualquer outro modo, tu a estás usando como uma arma para agredir, em vez do chamado para a paz para o qual ela foi destinada. Os apóstolos muitas vezes a compreenderam de forma equivocada, pela mesma razão que qualquer pessoa compreende de forma equivocada. Como o próprio amor que tinham era imperfeito, isso fez com que fossem vulneráveis à projeção e, em função de seu próprio medo, falaram da ira de Deus como sua arma de retaliação. E nem poderiam falar da crucificação inteiramente sem raiva, porque seu senso de culpa tinha-os tornado raivosos. Mas se os apóstolos eram iluminados pelo Espírito Santo, como é que eles não compreenderam? Ainda não eram. Eles foram iluminados depois da ressurreição. Que daí o Espírito Santo veio lá e iluminou eles. Mas é assim, mesmo assim, eles ainda tinham medo. Mesmo assim, eles ainda tinham o ego, né? Porque tem coisas que o Espírito Santo também,
ele conectou eles foram conectados com o Espírito Santo para compreenderem, mas de vez em quando eles baixavam, porque eles ainda sentiam culpa e raiva. Né? Mas no primeiro momento a gente chama Deus para se vingar da gente. Né? Então eles invocam a ira de Deus. Né? Por quê? Porque eles não podiam fazer nada. Né? Tanto que quando o cara lá, o soldado romano, chegou para Pedro e disse: você não era aquele cara que andava com Jesus? Sei nem quem é. Nunca vi antes. Nem conheço. Quando ele disse nem conheço, eu acho que ali ele não sei se ele já conhecia, né? Eu acho que ele não. Mas depois ele foi o primeiro que reconheceu, né? Jesus como Filho de Deus. Não, foi antes, né, Raquel? Jesus disse: ah, tu és Pedro, sobre essa pedra erigirei a minha igreja, né? Foi antes ainda, mas tu vê que mesmo assim depois ele pulou fora. Né? Então, contudo, a gente ainda tem medo. Né? E aí, se ele diz: ah, não, eu era assim com o cara, né? Nossa, amigão, amicíssimo, andava com ele o tempo todo. Né? Aí o que acontece? Ah, vai junto com ele para a cruz. Né? Então, Pedro nega. Né? E assim tem sido. Aí você vai ver todas as pessoas que, como nós estamos vivendo, uma experiência de julgamentos que as pessoas estão prestando atenção, porque envolvem pessoas que tinham cargos, né, de autoridade, né? Todos fazem o quê? Negam. Não, aquele ali, eu não sei nem quem é, eu nunca vi, né? Não vi, não sei, não conheço, nunca ouvi. Né? Então, o que acontece? As pessoas negam porque ninguém quer seguir o caminho da crucificação. Porque tem medo da crucificação. Então, é isso que acontece. Então, os apóstolos realmente eles tinham medo. E se você ainda tem medo, então você vai olhar a crucificação com medo também. E aí você vai ter medo da punição, medo da crucificação, medo do sacrifício, medo de tudo isso. O Zimmermann tinha uma fábrica de pregos. Aí o filho foi estudar marketing e publicidade. Quando ele se formou, o pai disse: bom, agora tu vai fazer a publicidade da empresa. Deixa comigo. Aí no dia seguinte saiu na televisão: Jesus crucificado e embaixo, prego Zimmermann. Desde o ano 0. Aqui. Tradição. Tradição de 2000 anos de tradição. Né? É claro que aí queriam apedrejar os pregos livres. O pai ficou louco. Muda isso. Não, pai, não me dei conta, deixa que eu vou mudar. Né? Aí no outro dia apareceu outra propaganda na televisão. Jesus pendurado só por um braço, meio caído, diz: viu, aqui não usaram pregozinho. Aí o pai enlouqueceu: tira aí do rapaz, você tá louco? O que você aprendeu na faculdade? Ele fez outro comercial, só a cruz. Né? Aí estava lá, viu? Se tivesse usado pregozinho, o cara não tinha fugido. Então, é o medo que a gente tem da cruz, do símbolo da crucificação. Não é um símbolo de medo, né? Então, às vezes as pessoas veem... a gente tem uma cruz ainda ali dentro da livraria que fica bem no alto, ali numa parede, né? Com Jesus. E tem muitas pessoas que têm... É o que eles aprenderam, né? Ah, Jorge, tira esse cara da cruz, ele está há 2000 anos aí crucificado, você ainda vai manter ele na cruz. Depende, né? Se você olha com medo, você quer tirar, né? O medo pode acontecer o mesmo, pode ser envelhecendo. Mas se você olhar o gesto de amor que ele fez, o
olhar isso como um gesto de amor, então deixa a cruz ali. É muito importante que quando a gente olha, a gente lembra agora. Então agora, quando você olhar para uma cruz, com Jesus na cruz, a tua compreensão é outra. Então, quando ele diz, ensina só o amor porque é o que tu és, depois quando ele diz, a mensagem da crucificação então é só amor, né? E agora ele diz, os apóstolos escreveram ainda porque ainda tinham medo, porque a culpa que eles sentiram por não ter assumido, né? Que eles se sentiram culpados porque eles acharam que eles tinham abandonado, traído o mestre e abandonado, né? Quando eles viram Jesus indo lá para a cruz, todo mundo caiu fora, vamos se esconder, se vocês acharem a gente, nós vamos juntos, né? Então, porque eles tinham culpa, e nós não estudamos no parágrafo anterior como é que acontece o medo, é a projeção, a raiva, a culpa, o medo, alguma coisa assim, não é? Tem um caminho que vai se encaminhando para que aconteça em você o medo. E no medo, você vê as coisas com medo. E aí, com medo, você acredita na ira de Deus. E aí você ensina a ira de Deus. Como um instrumento, você usa aquilo como defesa. Então você está lá sendo crucificado, e aí você está com a Bíblia na mão ainda, você joga a Bíblia em cima dos caras que estão se crucificando, como a última coisa que tu pode ainda agredir os outros, né? E usa a Bíblia como uma arma de agressão e não de ensinar o amor, né? E aí quando vê que não tem jeito, você diz, mas Deus vai se vingar, vocês não perdem por esperar, vocês vão ver a ira de Deus pelo que vocês estão fazendo. Vê se Jesus falou alguma coisa assim. O que a gente sabe das palavras dele? Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. A questão do creio encerra com ele está sentada à direita do Pai, que virá julgar os vivos e os mortos, né? Pois é, você sabe que quando eu era criança, a gente rezava muito essa oração. E o medo de passar no cemitério? Sim, porque olha que força, né? Virá julgar os vivos e os mortos. Agora isso tem um outro sentido, né? Porque nós, se a gente interpretar, a gente pode interpretar isso de outra forma também, não com medo, mas com amor. Porque o que seria o julgamento de Deus, então? O julgamento de Deus, ele só serve para te absolver. Porque Deus não tem nada contra você. Mas como você tem medo, você acha que ele vai te castigar, te julgar para condenar. Quem julga para condenar é o ego. Deus julga para absolver. Pode ter certeza que quando você chegar lá em Deus, ele vai dizer que não tem nada contra você. Você é que tinha medo. Então, é a ideia do coração misericordioso. Deus é pura misericórdia. Né? Todos nós já conhecemos o significado da palavra misericórdia, não é mesmo? Miserê e córdia. Miserê é miséria ou miserável. E córdia, coração. Deus é misericordioso, que significa que ele é miserável de coração. E o que é ser miserável de coração? O coração é o símbolo de onde nós guardamos os sentimentos. O teu coração está cheio de mágoa. Né? O poeta cantou, meu coração é um pote até aqui de mágoa, né? De raiva. Teu coração está cheio de ódio. Né? O que Deus tem no coração contra você? Nada.
miserável de coração significa que ele não tem nada. E ele vai vir para julgar os vivos e os mortos. Então, qual o veredito de Deus contra você? Inocente. Então você vê que mesmo as mensagens podem ser interpretadas com medo ou com amor. Então ensina só amor, que é o que tu és. Então vir já mudou o creio. É uma oração de libertação e não de condenação. Só que nós associamos julgamento à condenação porque é assim que nós funcionamos quando usamos o ego. Por isso ele diz, você não pode julgar, porque você vai usar o ego para julgar. Deixa o julgamento para Deus. E quando você deixa para Deus, o que ele diz? Não, meu filho é inocente. Tu és o filho perfeito de Deus. Eu sou o filho perfeito de Deus. A filiação é perfeitamente unida e está perfeitamente protegida. E contra isto o ego não prevalecerá. Então não tem nada a temer de Deus. O julgamento dele vai ser a nossa liberação. Então veja como as nossas interpretações a respeito de tudo, o nosso sistema de crença pode estar equivocado. Ainda não tínhamos pensado sobre isso. Que a gente tem que procurar reinterpretar. E nós reinterpretamos a nós mesmos, a nosso sistema de crença. É isso que nós estamos reinterpretando. Porque como nós acreditamos que é, estava errado. Agora nós acreditamos da forma certa. Nós reinterpretamos. Então agora é aquele julgamento que eu quero. Então agora é aquele julgamento que eu quero. Vem aqui, todo mundo não quer ser julgado lá no Supremo? Eu, em última instância, eu quero ser julgado pelo Conselho de Ética do Senado. Libera todos. Meio divino esse negócio. Misericordiosos. É uma corte superior, né? Outra esfera. É outra esfera. Por quê? Porque lá você sabe que lá está a tua liberação. Né? É uma Da nova forma corte de ver isso superior. aí, Jorge. Você vai todo mundo perdoar. É verdade. Não tem nada. Eles podem pleitear a corte superior, a corte divina. Né? Lá está todo mundo, lá todo mundo é santo. E é assim que Deus vê a todos, não importa o que fizeram. Então, se você cometeu perante o julgamento dos homens um erro, um pecado, um equívoco, isso é perante o julgamento dos homens. Para isso, para te liberar disso, Deus deu o perdão para ti. Então você pede o perdão e o estende aonde for necessário. E pronto, fez a reconciliação, voltou para a corte superior. Aqui você resolve assim para sair. É a expiação. Para sair dessa crença de que você está preso ao erro, aqui você faz a expiação. Que é o exercício do perdão. E quando você quer fazer isso, ele libera para você o perdão e os milagres que forem necessários para você te curar e sair daqui. O Pai dá um jeito para te liberar. No ano passado, veio aqui um amigo e veio com o filho acho que tem 18 anos, 19, ele ia para os Estados Unidos. Aí eu conversei com ele, o que você vai fazer lá? Não, eu vou lá porque eu vou trabalhar numa estação de esqui, porque eu vou fazer um intercâmbio. Eu disse, mas você quer mesmo trabalhar numa estação de esqui?
Não precisa. Você já foi para os Estados Unidos? Já fui passear, já fui na Disneylândia, mas agora lá estão fazendo esse intercâmbio, eu vou, né? Vou aqui, eu vou. Mas você não precisa fazer isso. Por que você quer ir lá? Você sabe o que você vai fazer lá? Não, é intercâmbio, para aprimorar. Não vai aprimorar nada. Lá você vai falar com o latino, porque eles vão te botar na senzala, né? E você vai limpar as botas de esqui. Eu acho que é mais ou menos isso. E você precisa fazer isso. Não, mas é uma experiência, não sei o quê, não sei o quê. Ele disse, ele quer ir. Né? Meu pai pagou para ele. Aí chegou lá pelo final de janeiro, o pai passou aqui. Ele disse, e aí, como é que está o filhão lá? O filhão lá ficou 3 dias. Quando ele viu que ele tinha que ir lá, era muito frio, que ele tinha que levantar de madrugada para fazer limpeza, fazer faxina, limpar as botas do esqui, ele ficou ligando de 15 em 15 minutos, desesperado, pai, me tira dessa, pai, me tira dessa. Tive que comprar uma passagem, às vésperas de Natal, pelo triplo do preço, para ele voltar para casa. Meu pai fez todo o esforço para ele voltar. Então, quando vocês cometerem um erro, telefone lá para cima. Pai, me tira dessa, pai, me tira dessa. O pai teve que fazer milagre para conseguir uma passagem, para ele voltar para casa. E é assim em cima como embaixo. Né? E aí ele disse, você fez isso, por que não deixou ele lá? Mais um pouquinho, para baixar o preço da passagem. Né? Aí ele disse, não, o pai faz qualquer coisa pelo filho. Diga a verdade. Quando o filho está em sufoco, que ele pede ajuda, o pai faz qualquer coisa. Vocês acreditam que nosso Pai Celestial ia fazer menos por você do que esse pai fez pelo seu filho para trazer ele de volta? Então, que crença é essa que nós temos equivocado a respeito de nosso Pai Celestial? E ele ainda diz, pedi e receberei. Qualquer coisa que precisar, se pede. O Espírito Santo lá, que é o meu cara de confiança, tipo assim, o Rodrigo Loures lá, ele vai atender a tua mais leve invocação. É só você pedir, mas tudo, qualquer coisa. Qualquer coisa você pede para o Espírito Santo, é o meu contato, você pode pedir. E ele vai decidir por Deus a teu favor. Sempre a teu favor. E lá você não tem delito nenhum. Você sempre será considerado o filho perfeito de Deus inocente. Ele vai te tirar da encrenca, tá? E vai te fornecer os meios para você te liberar. Aqui, no caso, forneceu o dinheiro, a passagem de avião para voltar e tudo que era necessário para ele voltar. Providenciou a liberação dele, que lá tinha um contrato, acho que ele foi para lá com um contrato, né? Providenciou tudo, né? Para que o filho pudesse voltar e estar de volta em paz. Então, a mesma coisa pode acontecer com você. Tá? É só pedir, ele te dá os meios. E ele diz, a expiação é o princípio. O que é expiação? Expiar é desfazer. O que esse filho que estava lá na estação do esqui queria? Desfazer o erro que ele cometeu. Os milagres são os meios. Então o pai fez um milagre, arranjou os meios para ele voltar. E aí pronto, o resultado é a cura. Está aqui, uma boa, feliz, contente. Então, a mesma coisa é o nosso retorno, o redespertar, ressurreição. Aí, o pai mandou a passagem e o filho ressurgiu no aeroporto de Floripa. Ressuscitou. No 3º dia ressuscitou. Voltou para casa. Então é isso. Né? E foi uma alegria imensa para todos, até para o pai. Né? O filho está de volta, que alegria. Né? Então,
Vejam, é isso que nós temos que entender a respeito da crucificação. E ele está tratando esse assunto nessa parte do livro, porque eu acho que se a gente tiver uma crença de medo, de ira, de sacrifício, né? Se esse menino tivesse acreditado na ira do pai, ele tinha ficado lá 3 meses, que era o contrato dele, sofrendo. Ele não acreditou na ira de Deus, na ira do pai. Ele pediu, me tira daqui. Então, vocês vejam, o pai tirou com alegria. Ah, você quer voltar? Então vamos voltar. O pai não ficou com ira, não ficou com raiva, não ficou com ódio do filho. Então, assim é o julgamento de Deus com relação a nós. A todas as nossas crenças a respeito da crucificação, então, se desfazem todas aqui agora. E do julgamento de Deus a nosso respeito. Pode fazer expiação e pode começar a pensar na ressurreição. Eu acho que a primeira reação dos apóstolos foi uma reação típica do ego, né? Tipicamente primitiva. E aí depois eles caíram na real. Porque eu acho que tudo fala em ira, e outra, eles estavam numa situação de tensão, né? Estavam numa caça às buchas. Né? Eu acho que foi uma situação meio tensa. Aí a coisa foi acalmando ele. Aí o que eu entendo é que o Espírito Santo deve ter dado um pouquinho de luz a eles, né? E aí sim é corrigido esse erro. Que eu acho que foi um erro meio coletivo, né? Foi geral, isso naquele momento. É isso que não deu para entender. É porque ele diz aqui na nossa meditação, eu serei curado na medida em que eu permitir. Que ele me ensine a curar. Então não é que tu bota a pomba do Espírito Santo jogando luz na cabeça, né? A pessoa permite um tanto, alguma coisa, pode ser que ele ainda algum medo, ele diz, não, esse medo aqui, deixa aqui que eu ainda estou curtindo ele, deixa ele aqui. Né? E é uma crença também que nós temos no medo, tá? Que muitas vezes quando eu trabalhava com grupos, que eu dizia que era para as pessoas não terem medo, não, o que as pessoas... A crença circulante é, o medo é nossa sobrevivência. A gente tem que ter medo, porque o medo é fator de sobrevivência. Se a gente perder o medo, eu disse, mas como assim? Eu só não me jogo num precipício porque eu tenho medo. Eu não tenho medo e mesmo assim não me jogo. Agora, tu vai na ponta do precipício e está com medo. E eu não, eu estou lá, contente, feliz, curtindo a vista. Agora você está lá com medo. Então, quando a pessoa tem medo, é mais provável que ela faça uma bobagem do que quando não tem. Uma viagem que eu fiz, eu fui até Amsterdã, tinha o comissário de bordo, o Mateus, ele era muito engraçado. Ele foi muito marcante aquela viagem, porque eu me lembro que a gente entrou no avião e aí ele começou a ir de passageiro em passageiro, perguntar como é que estava, tudo bem, aquela coisa. E aí uma moça disse, ei, psiu, né? E ele nem deu bola, passou. Aí ela voltou, psiu. Aí ele foi lá e disse assim, a senhora por acaso está me chamando? Disse, claro. Eu digo, mas então você tem que aprender que para onde você está indo, não tem psiu. A gente chama as pessoas pelo nome. E ele disse, meu nome é Mateus. Aquilo, o avião inteiro ouviu. Pronto, era o Mateus. Aí o Mateus pegou, foi lá e disse, você tem dificuldade visual? Tem. Então vem comigo. Ele me pegou pela mão e disse, você vai contar tantos passos aqui.
1, 2, 3, 4. Foi até a porta de emergência lá. E aí ele disse, é assim, em caso de emergência, você levanta, vem nessa direção, tantos passos, e se você for o único que tiver em condições, eu vou te ensinar como é que abre a porta. Ele me botou a mão, aí você pega aqui, mede, assim, nessa altura aqui você vai encontrar uma alavanca, ele foi me conduzindo. Ele ficou acho que uma meia hora lá me dando instruções sobre saída de emergência e como é que abre a porta de emergência. Mas não vai acordar de noite e vir abrir essa porta, né? Não, pode deixar. Não vai sonhar que é uma emergência, não, pode ficar tranquilo. E aí, olha, eu de saída de emergência, em caso de emergência, eu fui muito bem treinado pelo Mateus. Aí eu sei que um dia, eu estava vindo de Amman, na Jordânia, né? Era Amman que a gente estava? Amman, na Jordânia, para o Cairo. Né? E aí me botaram sentado na porta de emergência. Uma pessoa viu aquilo e viu que eu tinha dificuldade visual, foi lá, chamou o comissário de bordo, eu exijo que tire essa pessoa daqui, porque em caso de emergência ele não vai ter capacidade para abrir a porta, pode causar um não sei o que. Olha, eu saio se você quiser, não tem problema, mas eu não estou preocupado em estar aqui. Eu recebi um treinamento especial do Mateus, né, para abrir a porta, e eu sei direitinho como é que funciona, como é que abre, em que caso eu devo mexer aqui. E eu acho que eu ia fazer com muito mais tranquilidade que uma pessoa que está morrendo de medo. Eu acho que uma pessoa que tem medo sentada aqui vai ser muito mais perigosa, porque se o avião entrar em turbulência é capaz dela abrir. Porque uma pessoa com medo, ela se torna insana. Ela sai fora da casinha, ela perde o controle. E eu não tenho medo nenhum. Então, isso não ia acontecer. Mas aí, disse, não, então o senhor senta ali no outro banco, tá para você. E da mesma forma, eu também não vou ficar com medo dela sentar lá, porque eu confio em Deus e confio em Allah. Então, como eu confio em Allah, então pode deixar a moça sentada, eu sei que não vai acontecer nada, que eu vou estar perfeitamente seguro nas mãos de Allah. Então, está tranquilo. Por quê? Porque eu estava lá no mundo árabe, então lá é Allah, né? Então, tranquilo. Agora é assim que acontece. Mas as pessoas acreditam que o medo é necessário. Vê como todas as crenças que nós temos lá, grudadas em nós, há tanto tempo, são crenças de medo. É medo de tudo. Né? Medo de Deus, porque a gente tem que projetar o medo em tudo que a gente vê. Tudo que a gente vê é medo. Então você entra lá numa casa, você olha para cima, será que o teto não vai cair? Será que essa parede não está caindo? Será que aqui não vai fazer um buraco? Tudo para onde uma pessoa com medo, para tudo que ela dirigir a sua atenção, ela vai olhar com medo que possa acontecer alguma coisa. Tudo, ela vai estar sempre com medo, o tempo inteiro com medo. Então, veja, o medo, ela é praticamente a morte. Então, porque uma pessoa que tem muito medo, ela não vive. Ela não vive. Ela está lá, numa praia maravilhosa, e diz assim, meu Deus, mas e se der uma tsunami? É onde eu corro, né? Então, ela está vivendo lá, naquele momento, ela está viva lá, não, ela está morta de medo. A gente diz, está morrendo de medo, está morto de medo. E aonde ela vai estar morto de medo. Por isso que quando ali diz, você vai julgar os vivos e os mortos, é esses mortos que está se referindo, não é os que estão lá, não é os esqueletos lá do cemitério. O esqueleto não vai levantar e sair andando. Não é a isso que está se referindo. Mas o nosso medo, ele nos leva a isso. Por isso, quando criança, eu tinha essa compreensão também, e passar em frente do cemitério nem pensar. E quando ia lá, às vezes fazer uma visita no cemitério, porque a gente tinha parentes que estavam enterrados lá, era todo sozinho, ninguém ia.
E aí, claro, se fazia um monte de piadas a respeito do cemitério. E aquelas coisas sempre com fantasmas, com medo, né? Relatos de que tinha fogo que saía do cemitério de noite, né? Tudo aquelas coisas. Depois diziam que era o tal do fogo, fato, né? Que era dos gases que se incendiavam espontaneamente. Meu Deus, como tinha coisa que botava medo na gente, né? E que estava associado à morte. Então, era muito medo. E aí a gente projetava esse medo em Deus, porque era Deus, né? É isso. Alguns dos exemplos de pensamento invertido no Novo Testamento. Embora seu evangelho seja realmente só a mensagem do amor. Se os apóstolos não tivessem se sentido culpados, nunca poderiam ter me citado como se eu tivesse dito: não vim trazer paz, mas uma espada. Isso é claramente o oposto de tudo o que eu ensinei. Nem poderiam ter descrito as minhas reações a Judas como fizeram, se tivessem realmente me compreendido. Eu não poderia ter dito: com um beijo, traís o Filho do Homem, a não ser que eu acreditasse em traição. Toda a mensagem da crucificação era simplesmente que eu não acreditava. A punição que se diz que eu invoquei para Judas é outro equívoco similar. Judas era meu irmão e um filho de Deus, tão parte da filiação quanto eu mesmo. Seria provável que eu tivesse condenado quando estava pronto para demonstrar que a condenação é impossível? Queremos ver Deus ou em Jesus também, a imagem do homem, né? Então atribuímos para eles que não tinham ego. É muito interessante porque na verdade ele traz uma reversão para nossa mente, das nossas crenças, porque ao longo da história, na nossa própria aprendizagem, né, mesmo, digamos assim, na igreja, a gente vai assimilando muito dessa interpretação equivocada, né? Então, a questão da traição, e eu acho que isso a gente estende, essas aprendizagens, a gente acaba estendendo também, que é do nosso ego, para as nossas próprias relações, né? A ideia da culpa, do castigo, da traição, né? E aqui é muito interessante porque ele esclarece completamente essa interpretação que até a Cláudia comentou, né? 2000 anos, fica um pouco mais claro. Na verdade, eu fiquei pensando, fica esclarecido, né? Esclarece uma crença que está na nossa mentalidade, não só na nossa, mas ao longo da humanidade, né? A ideia dessa traição, quando na verdade esse capítulo está mostrando, né, que ele veio, Jesus veio só ensinar o amor e nos reforçando aqui a ideia de que a gente tem que ensinar só o amor, toda a interpretação, toda a compreensão da sua palavra que não é o amor, ela está equivocada. O beijo, ele sempre foi uma expressão máxima de amor. É o símbolo da manifestação do amor. Você beija aquele a quem você ama, né? Então, de fato, se vocês verem o diálogo de Jesus, lá na Santa Ceia, lá no jantar, Jesus disse: quero comunicar a vocês que um dentre nós, essa noite, vai me entregar aos romanos. E o Judas levantou-se e disse: acaso serei eu, Senhor? Por que eu? E Jesus então disse: sim, é você. Eu já disse que era você. Mas sim, mestre, por que eu, mestre? Porque você é o único que pode fazer aquilo que eu te pedi. Tem coragem. E aí o Pedro levantou-se e disse: o quê? Por acaso você acha, mestre, que eu não seria capaz de cumprir com alguma coisa que você me pedisse? E ele respondeu: não, Pedro, você não tem tanto amor assim.
você ainda não tem tanta fé e você ainda não acredita tanto, você ainda não está tão nesse estado de amor e fé como está o Judas. Ah, não, ele contestou. E aí ele diz, Pedro, só para finalizar aqui, vou antecipar uma jogada. Essa noite ainda, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes, tá? Você ainda não tem essa força. Você não ia conseguir fazer isso. O Judas consegue. Então, quando Judas vai lá e entrega Jesus, da maneira como Jesus orientou que ele fizesse, Jesus ainda disse para que se cumpram as Escrituras. É para fazer isso. Faça isso, como eu estou te dizendo. Vai lá, vai, cara. Vai, vamos, força. É para ser feito, eu estou te pedindo, que é assim que tem que ser feito. É isso que tu tem que fazer. Né? Então, o Judas vai lá e expressa o seu amor ao Mestre com um beijo. Então Jesus aqui diz, como que eu poderia invocar uma condenação para o Judas? Se fui eu que pedi para ele fazer isso. Como que eu poderia dizer que ele me traiu? Nunca houve traição. Agora, como eles se sentiram culpados, eles começaram a cair no pelo do Judas, né? Até que o Judas, ele próprio, achou, meu Deus, eu fiz uma besteira, não devia ter entregado o Mestre. Eu errei. E aí ele entrou, ele baixou para o andar de baixo, onde está o ego, e aí ele ficou com culpa, com raiva, com medo, e aí ele fez o extremo, né, de se enforcar. Tão grande foi o medo que ele ficou de ter feito uma coisa errada. Agora, é porque ele entrou na culpa, no medo. E depois, é claro, que os outros apóstolos ficaram com culpa disso também, porque eles tanto incomodaram Judas que ele foi lá se enforcar. Tanto condenaram ele, que ele ficou com medo que fez uma coisa errada, foi lá e se enforcou. Aqui na fronteira com a Argentina, aqui perto de Paso de los Libres, ali, do lado brasileiro, tinha uma igrejinha e tinha um padre que não gostava de... Aí tinha uma igrejinha do lado brasileiro e do lado da Argentina não tinha igreja. Então os argentinos vinham tudo na missa do lado brasileiro, que era atravessar a rua, né, e vinham domingo vir na missa do lado brasileiro. Tem ponte? E foi um padre novo. Né? É ponte? Ponte. É ponte. Então atravessava a ponte, então, e vinha ali. E aí então não é fronteira seca, tem um riozinho, o Rio Uruguai. Tá. Mas eles vinham para o lado de cá. Acho que era ali, não tenho bem certeza. Mas enfim, aí, e o padre não gostava de Argentina. Mas ele detestava a Argentina. Aí ele sempre ficava falando mal dos argentinos. E aí dava confusão na missa. É coisa de vir, fechar o tempo, dar briga na missa, de vir polícia. Aí o delegado foi lá e disse para o padre, olha, padre, se não me fala mais dos argentinos, que aqui a gente é tudo irmão, nós convivemos juntos, não me fala mais mal de argentino. Tá bom, não vou falar mal. Aí chegou na outra missa, ele falou bobagem dos argentinos de novo, falou mal dos argentinos. Aí o prefeito foi lá no bispo. Aí o bispo veio lá e disse para o padre, olha padre, eu vou estar aqui na missa, se tu falar mal dos argentinos, tu vai arrumar uma complicação. E aí, como ia estar o bispo, o delegado, o prefeito, aí mesmo que os argentinos vieram tudo, juntou gente, foi todo mundo na missa. Né? E aí o padre se comportou, e aí no sermão ele dizia, hoje vamos falar da última ceia. E então Jesus se aproximou e disse, um de vós vai me trair. E eis que um dos discípulos se levanta e diz, Senhor, acaso serei eu? Estava indo tão bem.
começa a rir só do jeito que ele conta. Nossa, será idiota. Então, é isso. Eu acho que essa deve ser a quarta reunião que fala a respeito da mensagem da crucificação. Nós aqui aprendemos de que não precisamos mais oferecer nada em sacrifício, de que não precisamos sacrificar mais nada, de que não é o sacrifício que devemos oferecer no altar, mas o amor. Então, eu me lembro até que falamos da promessa, né, que quando a gente promete uma coisa, então não é para prometer o sacrifício, porque não é isso que é para ser depositado no altar, né? Não é o sacrifício. Então a gente promete, se acontecer tal coisa, se conseguir tal coisa, eu vou caminhar de joelhos, não sei lá, 1 quilômetro, não sei o que é o sacrifício. Não. Nada de sacrifício. Então, nada de sofrimento. Nada de crucifício. Então, e agora também sem medo da ira de Deus. Que Deus é misericordioso e não tem nada guardado contra você. Você não fez nada contra Deus. Você faz sempre contra si mesmo. Né? E isso você pode desfazer com a expiação. E quando a gente desfaz uma crença como essa, da crucificação, nossa, a gente já desfez muita coisa nesses 4 últimos encontros. Nós desfizemos crenças de medo de Deus, medo da condenação, medo da ira, medo do julgamento. Então, quanto nós desfizemos nessas últimas 4 reuniões? Quanto de medo foi desfeito porque nós reinterpretamos crenças. E até a oração do creio, que no final poderia nos colocar medo. Então, eu não sei até onde continua, mas vocês veem que o capítulo é lições de amor. Então, vejam como nós interpretamos tudo com medo, ao invés de aprendermos a lição do amor. Então, nós vamos levar para casa essa semana o exercício que é: ensina somente o amor, porque isto é o que tu és. E a mensagem da crucificação é de puro amor. E a gente não conseguia ser intensamente amoroso porque a crença da crucificação, do erro, do castigo, do pecado, de que Deus ia nos julgar, era tão pesado assim, não adiantava nem morrer. Mas não adianta nem morrer, porque você vai ser condenado igual. Tem uma história lá no Rio Grande do Sul, que deu uma briga de faca lá no baile daqueles, de gaúcho, né? E tinha um que tinha uma faca maior e outro uma faca maior, e aí brigaram no meio do salão e de repente o cara tirou o corpo fora, esqueceu de tirar o pescoço, e aí a faca cortou o pescoço. Aí o que nós vamos fazer com o cara? Como o defunto não era importante, conta a história, né? Então eles enfaixaram a cabeça do defunto lá, botaram umas faixas lá e botaram o cara atrás da porta lá. Não vamos continuar baile, né? Não vamos estragar a nossa festa. Amanhã a gente resolve. E aí, lá no meio do baile deu outra confusão e chegou a polícia, né? E a polícia, quando chega lá é conhecido como a brigada militar, né? E quando a brigada chegava nos bailes lá, eles já chegavam descendo o cacetete na turma, né? E aí a gauchada apanhou até não poder mais da polícia, né? E aí um daqueles brigadianos virou a porta e encontrou o cara lá.
amarrado no pescoço e disse, não adianta se esconder nem fingir de dor de dente. E aí diz que em baile de gaúcho assim até defunto apanha, né? E a ideia que nós trabalhamos aqui é essa. Até morto vai ser julgado. Então ele vai julgar os vivos e os mortos. É bem essa história. Não adianta se esconder e se fingir de morto. Não adianta. Você vai, a ira de Deus vai te alcançar igual. Então você vê como é uma crença equivocada de medo, da qual nós estamos livres. Então, essa semana vamos ver se a gente consegue ensinar o amor. Quando você vê o sofrimento, quando você vê o sacrifício, quando você vê alguma coisa que põe medo, nós vamos pegar uma oração do creio e reinterpretar para ensinar o amor. Quando tiver uma dificuldade, vamos tratar com amor. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele